Bom, vou deixar essa matéria aqui que eu já tinha comentado com vocês lá do portal NE45, que fala sobre o Fábio Mota, que fala o seguinte, ó, sobre reforço no Vitória. Visa arrumar dinheiro para achar jogador adequado. Em outras entrevistas ele já deixou claro que vão chegar até 5 reforços para o Thiago Carpini nesse meio do ano. E quando ele fala em arranjar reforço, em arrumar dinheiro, eu até já associo que assim, o Vitória não vai contratar jogadores para complemento de elenco. Ah, já tem um ponta direita titular, vai chegar um ponta direita reserva. Dependendo do que, mas eu vejo que vai ter um aumento em relação à folha salarial e jogadores de mais peso. E, na minha opinião, tem alguns setores que vai ter uma carência muito maior de ponta, meio campista e lateral. Então vou focar mais nisso aqui. Ataque e meio de campo e defesa. Basicamente ali os 3 setores, mas igual eu falei, mais para laterais, ataque principalmente pela ponta direita e um centroavante como alternativa, tá? Então vamos lá. Primeiro que eu quero falar aqui é o Alfredo Morelos, que é um jogador que é difícil porque tem um salário alto, então eu reconheço isso. A grande questão é o seguinte: nessa temporada o Morelos não tem jogado pelo Santos, que contratação ruim, né? Porque ele tem um salário bem alto, era 800 mil por mês, teve uma redução, mas certamente ainda é 500, 600 mil lá pelo Santos e não tem jogado com frequência. É óbvio, pro Vitória pagar esse valor cheio, não compensaria, mas será que pro Santos não é uma boa, um empréstimo? Vamos colocar, ganha 500 mil, o Vitória pagar 200 e o Santos pagar 300, ou metade, 250 mil hoje é caro, muito salgado, mas não, na minha opinião, não é totalmente impossível para o Vitória, ainda mais se quiser, né, realmente permanecer na primeira divisão. 27 anos de idade, no Campeonato Paulista foi bem, né, isso que é engraçado, 2 gols e uma assistência. Na Série B no começo até que fez alguns gols, mas dá pra ver que nos últimos jogos nem saindo do banco ele saiu, o que me surpreende bastante, caiu muito de desempenho aqui no Brasil. Olha no futebol escocês, ó, 12 gols e 6 assistências na última temporada, que foi a pior dele, porque ele antes tinha, olha isso aqui, ó, 2018-19, 30 gols e 3 assistências. Quem jogava com ele aí no FIFA certamente vai lembrar. Lembrando que ele é uma opção para as beiradas. Ele pode jogar centralizado? Pode. Mas ele pode jogar também de ponta direita e de ponta esquerda. Não é um problema. Não chegaria para ser, na minha opinião, um centroavante. Já jogou também aqui, ó, Copa América 2021. Jogou também no Independiente Medellín da Colômbia e um tempo nessa equipe lá da Finlândia, onde foi muito bem também antes de ir pro Rangers. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Então aí, bacana. Ou daqui no vídeo, uma opção de lateral esquerdo, que é o Diego Palacios, equatoriano de 24 anos, do Corinthians, que não tem jogado nessa temporada. O último jogo ainda foi no Campeonato Paulista, olha isso. E foi relacionado para esse duelo contra o Atlético Goianiense fora de casa, então não está lesionado nem nada. E é um jogador que já jogou pela seleção, vinha de uma fase muito legal pelo Los Angeles FC, dá para ver aqui, ó, ficou 4 anos seguidos, temporada passada 45 jogos, 3 assistências, na anterior 6 passes e 1 gol, e é revelado aqui pelo Alcas, lá do futebol equatoriano. Foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, jogou a Copa América de 2021, não foi convocado para a Copa América desse ano, mas apesar disso já tem 12 atuações pelo Equador e só tem 24 anos. Eu acho que o empréstimo pode ser uma boa, até porque já saiu o Zeca, teria só o PK para a lateral esquerda. Na minha opinião, é o melhor, né? Porque nas outras opções não me agradam tanto e o Diego Palacios seria uma alternativa. Então nesse vídeo eu quero falar aqui sobre uma lista de reforços chegando para o Vitória. Já vou fazer esse vídeo aqui mais direto. Primeiro aqui falando sobre o Ricardo Hiller, jogador chegando então para ser um meio campista. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do jogador, que tinha contrato com essa equipe lá da Arábia Saudita, que estava disputando. Deixa eu só ver aqui se era a primeira ou segunda divisão. Primeira, né? Porque esses clubes aqui estão na primeira divisão. E aí, nessa atual temporada, ele só tinha o contrato somente em junho, então já poderia assinar um pré-contrato desde janeiro. Eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês verem. É um volante que pode jogar tanto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Então, nesse momento, na minha opinião, faria uma dupla ali, qualquer um dos dois, né? Com o Dudu jogando pelo lado direito e ele pelo lado esquerdo, ou com o Oliveira, que tem vivido uma fase artilheira, né? Por incrível que pareça, pode jogar pelo lado esquerdo, e o Hiller pelo lado direito também. Não chega, na minha opinião, como um titular incontestável, não, mas pode sim assumir essa função com o tempo. Já está nessa equipe aqui, ó, o Fairra, não sei ao certo qual que seria, desde 2021, onde saiu naquela ocasião do Bragantino. Pelo Bragantino chegou a viver bons momentos, conseguiu acesso da Série B para a Série A. 2019 foi muito bom, né, porque ele conseguiu o acesso naquele ano. 2020 jogou também algumas partidas na primeira divisão, e lembrando que ele é revelado na base do Luverdense, na época que o Luverdense era bom, né, jogava ali a Série B, cara, muito bom, a equipe do Mato Grosso, que infelizmente acabou sumindo, e aí foi pro Braga de Portugal. Lembrando que ele foi comprado por quase 4 milhões de reais na época, em 2021 para 2022, e teve uma temporada interessante. Então,
Tudo bem, né? O campeonato da Arábia Saudita não é, nossa, que liga mais espetacular do mundo, mas teve uma evolução muito grande nos últimos jogos e dá pra ver que ele vinha até de uma sequência interessante, metade dos jogos como titular e outra metade como reserva, né? Dá pra ver aqui também os jogos que ele jogou, entrando alguns no finalzinho, saindo alguns outros no final do jogo também. Enfim, uma atuação assim mediana e não teve essa renovação de contrato, até porque na Arábia Saudita todos os times vão vir com uma condição muito forte para esse próximo ano. Tá aqui o mapa dele também. E você, o que tem a dizer, né, sobre o jogador? Tem que ele assina um contrato válido por 2 temporadas, o jogador avaliado em valor próximo da casa de 3,5 milhões de reais, mas não vai ter, né, no caso, uma compensação financeira. Lembrando aqui que eu achei interessante, ó, que ele é ambidestro, né? Então ele pode jogar pelo lado esquerdo e tocar com a esquerda de boa, ou pela direita e tocar pela direita tranquilamente. Isso faz muita diferença para o sistema agora, tá? Então vamos lá, separei aqui outras sugestões para vocês. Primeiro é para o Ariel Uribe, ele que é um ponta de direita de 25 anos de idade, que joga no União Espanhola do futebol chileno. Jogador que nessa atual temporada, 15 partidas, 2 gols e 5 assistências, pode jogar de ponta direita e ponta esquerda. Então, mas ele tem caído mais pelo lado direito dessa temporada na Liga Chilena. E aquela coisa, né? Será que tem muitos times que têm o interesse de emprestar o jogador, seja com uma pequena compensação financeira, um valor fixo para compra, para um time que vai jogar a Série A? Porque se o Ariel Uribe vem para o futebol brasileiro, joga aqui no Vitória e marca 6 gols, 7 gols na primeira divisão, já é um jogador que vai se valorizar muito mais do que se ele tivesse continuado no futebol chileno. É claro que ele pode vir, não dá certo, o União Espanhola perdeu um dos seus principais jogadores com uma pequena compensação financeira, pode ser, mas eu acho que dependendo pode ter sim boas alternativas, futebol uruguaio, futebol chileno, igual eu vou mostrar aqui para vocês. E lembrando que o Vitória também não está quebrado assim não, né? Contratou vários jogadores esse ano com compensações financeiras, então por que não pagar com uma compensação por empréstimo e uma opção de compra caso o time permaneça na Série A, ou até mesmo uma obrigação. Enfim, colocaria aí como o Ariel Uribe uma alternativa. Ano passado, 28 jogos, 5 gols e 2 assistências, jogando pelo União Espanhola, jogou também em outras equipes do México e do próprio futebol chileno, igual eu deixei aqui para vocês, ó, Morelia do México e Santiago Wanderers. Vale lembrar que em 2017 ele fez a sua estreia no profissional, quando estava ali com 17 para 18 anos de idade. Enfim, sempre foi tratado como uma grande joia, né? E eu acho que tem boas opções sim no futebol chileno, é uma liga que geralmente tem bons jogadores pelas beiradas ou centroavante. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês do próximo jogo do Vitória contra a equipe do Atlético Paranaense em casa. Ó, tá aqui, ó, os jogos da Série A do Brasileirão, próximo dia 30, Vitória em casa, pagando 2,85 a cada real apostado. Vamos ver aqui então, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, se o Vitória vencer, vamos colocar aqui um valor de R$ 9,98, que é o que eu tenho aqui na conta. Depois das apostas, voltaria a R$ 28,44. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar a apostar a partir de R$1, tá? R$1 você já começa a apostar. Fiz aqui minha aposta para o Vitória vencer esse jogo em casa, jogo difícil, até por isso está com uma boa cotação. Lembrando que tem vários jogos aqui da Série A, da Série B, Eurocopa, você pode vir aqui, ó, Internacional, Copa América. Eu gosto muito que tem também a logo dos times, a bandeira dos países. Isso aqui para mim faz muita diferença, até mais fácil, né, de você bater o olho e já ver qual que é os times. Aqui, ó, o próximo jogo do Brasil contra a Colômbia, Vitória pagando 1,83. Tem também o duelo contra o Paraguai na sexta-feira. Para você começar na Esportiva, o link está aqui embaixo. Lembrando, né, depósito mínimo de R$1 e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre uma opção para zagueiro pelo lado esquerdo, que na minha opinião tem um potencial interessante, quem sabe ser um novo Wagner Leonardo, que é o Caetano, zagueiro do Corinthians. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu já falei outras vezes dele, seja para chegar um cenário que eu não acredito agora, se o Wagner Leonardo for vendido, mas eu não acho que vai ser, mas pro ano que vem. Ele tem um ano a mais só, ele tem 25 anos de idade, completou agora dia 24 de junho, então tem basicamente a mesma idade os dois. Nessa temporada pelo Corinthians, mais um ano bem frustrante, né? 3 jogos só na Série A, então ainda pode defender outro time na Série A. 12 jogos no ano, maioria no campeonato estadual. Ano passado só 23 partidas e assim, sempre jogando alguns jogos como titular, outro como reserva, não está tendo um bom desempenho. Vale lembrar que há 2 anos atrás, quando ele estava com 23, fez uma campanha excelente pelo Goiás na Série A, 36 jogos dos 38 da Série A como titular, e no total ainda marcou um gol na Série A do Brasileirão, jogou muito bem a Série B pelo CRB em 2021, então é um jogador que na minha opinião já era para estar sendo titular em um time da primeira divisão. Vale lembrar que ele também é canhoto, tem 1,82 m, então tem alguns requisitos ali que substituía naturalmente, na minha opinião,
o Wagner Leonardo. Que lembrando, o Wagner Leonardo, ele jogou no Cruzeiro, que é o time que eu torço. Eu lembro que na Série B de 2022 ele até seria titular, mas o problema é que ele teve uma lesão muito séria. Até depois que ele volta alguns jogos como titular, na ausência do defensor que era o Zé Ivaldo do Cruzeiro e o Eduardo Brock, muito boa zaga, mas aí ele volta, marca até um gol de cabeça contra o Vila Nova, só que aí depois os defensores voltam e ele perde nesse espaço. Não é à toa que não foram nem 10 jogos, né, no caso, para o Wagner Leonardo no Cruzeiro. E o Caetano da mesma forma, já demonstrou ter bom potencial, mas não tem nenhum time que aposta nele e jogar uma Série A como titular. E eu acho que poderia ser uma ótima opção, seja para o ano que vem para ser reserva do Wagner Leonardo, seja para chegar agora, seja para chegar para substituí-lo. Independente, eu acho que é um jogador com as mesmas características, muito parecidas, canhoto pelo lado esquerdo, bom na bola aérea, bom também em relação à criação de jogadas. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários se você concorda também comigo ou não. E é isso, nos vemos aqui numa próxima. Outras sugestões estão aparecendo aqui na tela e o link da Esportiva na descrição. Você pode começar a partir de R$1. Valeu, galera!